Pronto. Então, para dar continuidade à nossa segunda aula aqui de assuntos sobre vestibular, ó, por exemplo, eu peguei o manual. Vocês estão vendo aqui essa tela roxa? Sim. Tá. Então, esse aqui, ó, é o manual do estudante, né, da Unesp, ok? Então, eles falam genericamente, aqui é 2019, tá, gente? Então, tem calendário de 2019. Eles vão falando como é que vai ser a prova, quais são as durações, como é que é a convocação, blá, 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 blá. Aí fala, cada cidade, como a Unesp espalhada, né? Cada cidade, que tipo de curso tem, tá? Então, aqui fala todos os cursos da Unesp. Aí, ele fala como é que eles dividem as vagas. Eles criaram algumas siglas. SU é Sistema Universal, ou seja, todo mundo brigando com todo mundo. Esse SRVEBP é o reserva para a escola pública. E quando tem mais PPI, é que é escola pública que ainda se declara preto ou pardo ou indígena, tá? Então, a hora que vocês forem ver aqui, ó, um exemplo da primeira linha aqui. Ciências Biológicas em Assis. Na vaga geral, são 20 vagas. Reservado para quem estuda em escola pública, 13. E quem ainda é escola pública e se declara preto ou pardo, tem mais 7. Ou seja, 20 vagas geral e 20 vagas para quem está na pública e é pardo, preto ou coisa que o valha. Entendeu? Então, na verdade, como eu falei, é praticamente 50%, 50%, opa, desculpa, 50% de vagas em todos os cursos da Unesp, tá? Aí o que acontece? Você vai olhando aqui, ó, ciências biológicas, provavelmente vocês fazem uma ideia do que é, para que serve, mas poderia ser investigado, né? Porque aqui, ó, eles vão separando por área das ciências biológicas, então tem tudo isso daqui, área das ciências exatas, né? E área de humanidades, tá? Eles vão mostrando aqui tudo que tem. Então, dependendo da área que você prefere, mas às vezes dá umas falhas. Por exemplo, aqui, ó, física médica está dentro da área de exatas, Botucatu. Só que ela tem um apelo na área de saúde enorme. Por exemplo, eu vou parar de interromper aqui, vou interromper um pouco a nossa conversa aqui, para voltar para cá, e perguntar para vocês, o que uma pessoa formada em física médica faz? Vocês fazem ideia? Sim ou não? Se sim, pode dizer. Se não, também fala não, não sei, não sei. A professora não faço ideia. Também não sei. Percebeu? Vamos fazer de conta que esse curso, a hora que eu for mostrar para vocês, vocês falam, puxa, brasileiro, era isso que eu queria. Hoje, vocês não sabem. Então, imagina só, vocês estão pré-vestibulando, vocês querem fazer um curso, claro, quer fazer um curso que você tenha sucesso, tanto de passar, quanto de realizar o curso e a atividade profissional. Mas aí vocês não faziam ideia que isso existia. Aí imagina que vocês entraram num outro curso, acabam tendo contato com estudantes de vários cursos, é o normal da faculdade. Aí um cara fala, pô, eu faço física médica. Ah, é? E o que o físico médico faz? Aí ele te conta. Aí você fala, pô, era isso que eu queria fazer. Só que você já fez 3 anos de curso, por exemplo, do outro curso. Tu percebeu? Ou você interrompe e começa esse curso, ou então termina um para fazer o outro. E não que isso seja ruim, né? Não, se você está fazendo alguma coisa, é bom. Mas compromete, complica. Família mesmo, vai dizer, pô, você acabou uma faculdade, vai começar outra, por quê? Né?
Então, gente, por esse motivo mesmo, por isso que eu falo para vocês que é muito difícil a gente escolher um curso, a gente se preparar para ele, passar no vestibular, fazer o curso, é muito complicado, principalmente exigir isso de vocês que têm um grau de experiência de vida menor do que o que vocês vão ter daqui 5, 10, 15, 20 anos, tá? Mas independente disso, eu vou mostrar como é que é, tá? Eu vou voltar a compartilhar a tela aqui. Então tá, a gente olhou aqui e viu o curso de Física Médica. Cadê que eu já me perdi? Aqui, ó. Física Médica, Integral, Botucatu, 40 vagas. Beleza. Tá, mas o que esse curso faz? Aí você vem aqui no Pai YouTube e joga, ó. Olha que eu pus aqui, ó. O que é o curso de Física Médica? Tá? Aí entrou esse vídeo aqui. Quando você passa por um tratamento odontológico, não é somente o dentista que atua no seu bem-estar. O trabalho dele depende de outros profissionais, como o físico médico. E isso porque, dependendo do tratamento, o dentista precisa tirar radiografias dentárias, já que o raio-x permite que ele veja aquilo que é invisível a olho nu. E o físico médico é o responsável por desenvolver e manter aparelhos como os que são usados pelo dentista e por muitos outros profissionais. O físico médico alia a física e a tecnologia à área da saúde. Além de desenvolver aparelhos hospitalares, ele também auxilia o médico na prescrição de tratamentos que utilizam a radiação, definindo a quantidade de partículas que deverá ser liberada no paciente. E por se tratar de um físico que atua na área da saúde, o físico médico precisa ter conhecimento também em áreas da medicina, como a anatomia. Mas você sabe o que se estuda no curso de Física Médica? Aplica a física para a medicina. Para a construção e o funcionamento dos equipamentos médicos. Será que é isso mesmo? O curso ele é composto por disciplinas básicas e avançadas em um curso tradicional de física, né? Por exemplo, as disciplinas de física, de matemática, de química que existem no curso tradicional. E além disso, existem outras disciplinas relacionadas às áreas biológicas e humanas. Nos 2 últimos anos, os alunos eles fazem então as disciplinas específicas do curso de Física Médica, que são as disciplinas envolvidas nas 3 grandes áreas da física médica: o radiodiagnóstico, a radioterapia e a medicina nuclear, né? Nessas disciplinas, o aluno então vai vivenciar a prática, né, que ele deve exercer no controle de qualidade dos equipamentos, como por exemplo mamografia, tomografia computadorizada e outros, enfim. Aqui a gente está num dos laboratórios onde os nossos estudantes desenvolvem os ciclos de experimentos relacionados com as primeiras partes do curso, não? Da física básica fundamentalmente. Tem outros laboratórios de química, mas eles também têm contato com aplicações biológicas, como farmacologia, morfologia, anatomia. Isso torna o estudante formado no nosso curso alguém com um perfil extremamente amplo, que aumenta a chance de se ajustar às demandas do mercado de trabalho. Apesar de ser um curso da área de exatas, já deu para ver que os alunos de Física Médica precisam ter conhecimento em diversas áreas. Agora, vamos ver o que os alunos acham do curso. Eu prestei Física Médica mais pela questão da multidisciplinaridade que o curso oferecia, porque eu gostava muito da área de exatas e também gostava da área de biológicas. Hoje, assim, a visão que eu tenho do curso é que é uma área muito ampla, envolve diversas partes como biomagnetismo, biofísica molecular, as áreas propriamente de radiodiagnóstico, radioterapia, de controle de qualidade desses equipamentos. Com os avanços da tecnologia e a sua aplicação cada vez maior na área da saúde, a procura pelo físico médico está em expansão. Mas você sabe em quais áreas esse profissional pode atuar? Inicialmente nós podemos mencionar a pesquisa propriamente dita, que é o aluno de Física Médica, do curso de Física Médica, é antes de mais nada um físico e, portanto, ele pode atuar em pesquisa, tá? Além disso, obviamente, ele pode trabalhar em hospitais, né? Existem alunos que estão no Hospital Sírio-Libanês, que é um hospital de referência, no HC de São Paulo, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o Instituto Nacional do Câncer, o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, ou seja, os alunos têm uma competência muito grande para que possa
obter colocações no mercado. O profissional da área da física médica ele tem que auxiliar o médico, né, no tratamento de certas doenças, principalmente o câncer. É preciso que o físico médico conheça a anatomia, conheça a radiobiologia desses tumores, para que ele possa liberar a dose correta no tumor. Então ele é um profissional que vai trabalhar concomitantemente junto, né, com esse médico radioterapeuta. O curso de Física Médica da Unesp é oferecido pelo Instituto de Biociências do campus de Botucatu. A duração do curso é de 4 anos e a concorrência é de aproximadamente 5 candidatos por vaga. No próximo bloco, você confere o dia a dia do profissional formado em Física Médica. O Guia de Profissões está de volta. No bloco anterior, você conheceu um pouco sobre o curso de Física Médica da Unesp. Agora, que tal conhecer o trabalho desse profissional? A gente atua em parceria junto com o médico no planejamento dos campos de radiação. Então existe um procedimento uma primeira etapa que é o planejamento propriamente dito, que é feito num simulador, onde um médico vai delimitar as áreas de radiação. Feitos os procedimentos de planejamento, de estudo de distribuição de dose no volume de interesse. Esse paciente é levado ao acelerador linear e esse feixe vai gerar a dose programada para o tratamento. O paciente permanece no serviço de radioterapia por um período aí de aproximadamente 2 meses. Nesses 2 meses vai ser dada toda a dose prescrita para o tratamento do paciente. Então é muito importante o físico estar presente no primeiro dia para checar os parâmetros que foram programados, os parâmetros de radiação que foram programados para o paciente. O físico médico dentro da radioterapia tem a função também no que se refere à parte de dosimetria dos equipamentos. É preciso quantizar esse valor de radiação para que a gente possa fazer o cálculo correto e administrar corretamente a dose no paciente. Eu acho muito prazeroso quando a gente pode contribuir de alguma forma no tratamento do paciente. Fazer uso desse conhecimento para ajudar as pessoas no tratamento das pessoas, isso traz uma satisfação para mim como físico médico. Eu sou formado em Física Médica, resolvi abrir uma empresa na área de radiodiagnóstico. Nessa área, ela consiste em fazer os controles de qualidade e levantamentos radiométricos que os equipamentos que trabalham na faixa de energia do radiodiagnóstico necessitam, quanto equipamentos de raio-x de dentista, equipamentos de panorâmicos, cone-beam, de tomografia para dente, raio-x, mamografia, tomografia. Todos esses equipamentos precisam de controles periódicos, né, para ver se eles conseguem gerar imagens com uma qualidade aceitável com uma dose razoavelmente execuível, né? Esse aqui é o simulador mamográfico do Colégio Americano de Radiologia, que simula uma mama, né, conhecido aí no meio como fantoma. Então a gente posiciona ele como, no caso, a mama é posicionada, tá? Direitinho, a gente faz uma imagem então do nosso fantominho. Aqui no caso, então, a gente está com um aparato aqui para medir a energia da radiação, o tempo de radiação e a dose no detector aqui. Então, depois dos equipamentos montados, a gente vem aqui no caso e escolhe a técnica que a gente vai fazer o teste. A física médica tem, como é uma área que bem recente, né, surgiu praticamente agora, tem bastante campo, né, para se fazer pesquisa. Eu estou trabalhando agora com a parte de eletroencefalografia, que é a parte de radiação não ionizante. Cada uma dessas cores, né, vai representar uma área do cérebro, que são essas áreas aqui. Eu estou vendo como elas se relacionam umas com as outras, certo? Se uma está variando de uma determinada forma, se a outra está variando junto, se elas estão em sincronização. E eu vou usar esses resultados, né, para ver, por exemplo, se isso está influenciando na memória. Isso aí também ajuda no diagnóstico de uma doença que chama apneia do sono. Uma pesquisa agora na parte de física médica eu acho bastante promissora, né? Principalmente agora com a parte de nanotecnologia que está vindo. Tem vários estudos que está usando nanopartícula tanto para ultrassom
tá usando na parte de eletroencefalografia, ela dá um contraste legal. Eu acho bastante promissor porque vai ajudar tanto na parte de detecção de novas doenças, certo? Como vai ajudar também na parte de tratamento, que eles são usados também, essas novas tecnologias, para melhorar os tratamentos existentes. O físico médico pode também capacitar equipes de saúde no uso de equipamentos, atuar em clínicas de dermatologia, auxiliando médicos em tratamentos a laser ou como consultores na compra de equipamentos hospitalares. O salário inicial médio para quem se forma em física médica é de aproximadamente R$ 2.500. Eu interrompi, pessoal, que agora vai falar só de aulinha, né? Mas vocês viram que interessante, e como o guia de 2019, eu já fui buscar saber, tá? Na verdade, naquela época, 2.500 de média, dava praticamente quase 3 salários mínimos. Então, hoje, está na faixa aí dos 3.300 o salário inicial. É claro que quando você entra numa empresa, ou você monta uma empresa, as coisas são diferentes, né? Mas, por exemplo, você tem uma noção, esse salário inicial do físico médico é praticamente o salário de um farmacêutico numa farmácia. Então, quer dizer, você tem que ter essas comparações, né? E uma coisa importante que eles disseram do ponto de vista de vestibular é que a física médica é 5 candidatos vaga. Pra vocês terem uma noção, o Botucatu mantém uma média entre 45 e 60 candidatos vaga. Então, por exemplo, você quer medicina em Botucatu ou física médica, na média é 8 vezes mais fácil passar na física médica do que na medicina. Entendeu? E nada te impede depois de entrar, porque também tem um outro plano que eu não comentei ontem, que às vezes o que acontece? Um exemplo só, tá, gente? Pelo amor de Deus, não é para fazer o que eu estou dizendo, depende das suas necessidades. Você vê que você tem condições de passar em física médica, e aí daqui a pouquinho nós vamos mostrar o currículo para ver que, no caso, física médica não é muito vantajoso para quem quer medicina, mas tudo bem, tem outras situações. Física médica, tal, você vai fazer o curso de física médica e durante o curso de física médica, que são 4 anos, como ele disse, você se dedica, por exemplo, a um cursinho, alguma coisa no gênero, né, para você se preparar para passar no vestibular de medicina. Uma vez que você passa no vestibular de medicina, você já tem essa especialização em física médica. Então, você se torna já um médico diferenciado, porque você, além de médico, você também é físico médico, tá? Então, essas coisas fazem diferença, tá? Então, nada é perdido, né? Como eu disse, mas o importante é você estar dentro de uma estratégia, tá? Outra situação que nós temos que olhar aqui, e que eu tenho para vocês, é justamente olhar o currículo do curso, né? O que esse currículo tem e se isso vai ser bom ou vai ser ruim para você, tá? Então, eu vou compartilhar aqui de novo a tela. Aqui, ó. Eu entrei aqui para saber desse currículo de física médica, tá? Eu entrei em Botucatu. Eu entrei em Botucatu e na Unesp de Botucatu e cliquei lá, currículo, curso de física médica, tá? Aqui tem todos as outras grades, mas olha aqui, ó, cada coluna é um semestre, tá? São 8 semestres, né? Ou seja, 4 anos, né? Então, ó, no primeiro você vai ter álgebra linear, anatomia humana, cálculo diferencial integral, física, física médica e biológica, química geral. No segundo semestre, bioestatística, biologia celular e tecidural, e assim vai indo. Então, você olha para tudo isso aqui, e muitos deles, ó, eles dão até o currículo, a apostila. Vou clicar aqui, ó, em física experimental. Cadê a física experimental 1? Ixi, eu tô ruim de enxergar aqui. Eu vou ver física experimental 2. Ah, tá aqui, física experimental 1. Ah, não tem. Só na 2 que tem aqui, ó. Clicando aqui, ó.
aparece o professor, ele mostra como calcula as provas, notas e tudo mais. E aqui, ó, eu não vou fazer o download, mas tem um download de todas as apostilas dos experimentos que se fazem lá nesse curso. Então, você pode fazer o download, olhar a apostila, ver, pô, isso aqui é legal, hein, ou isso aqui não gosto. Então, desse jeito, o que acontece? Desse jeito, você tem uma noção melhor se esse curso interessa ou se esse curso não interessa, porque isso é importante, como eu falei ontem. Se você olhar tudo isso e falar, ah, não, professor, esse vai ter muita matemática, física, que não é comigo, não vou querer. Beleza, então você já sabe que não. Ou, nossa, professor, já sabe que eu não tinha pensado nisso, o negócio é interessante. Deixa ali no rol de possibilidades. Entendeu? Porque o que acontece? Você pode, por exemplo, prestar medicina na USP, né? Porque não tem um outro curso que te interesse na USP, a não ser medicina, e presta física médica na Unesp. Porque às vezes pode ser que você passe na USP e passe na Unesp, aí você decide o que você vai fazer. Mas pode ser que você não passe na USP e passe na Unesp. Conclusão, você não perdeu o ano. Você pode decidir ingressar ou deixar quieto e próximo ano você faz de novo. Mas aí você tem essa possibilidade. E o grande problema nesse assunto é você ter um rol de possibilidades para poder fazer escolhas, do que simplesmente não ter escolha. Ok? Então, é por isso que eu falo para vocês que é necessário vocês gastarem tempo, ver todas as faculdades, e eu já falei, não se preocupa com a distância. Não se preocupa com a distância, por quê? Porque essas coisas se resolvem. Principalmente porque eu sei que pode acontecer com vocês o que aconteceu comigo, e é muito comum, está acontecendo até com a minha filha também. Ah, eu não quero ir embora daqui, eu gosto tanto de Araraquara, eu vou me sentir muito sozinho, sozinha, porque eu vou ficar longe dos meus pais, eu vou ficar longe do namorado, eu vou ficar longe do que eu conheço como vida e família e tal. Realmente, ainda na nossa imaturidade de 17, 18, 19 anos, isso aí é complicado, sabe, gente? Dói. Se você for, muito provavelmente, você vai ter várias noites chorando de saudade, solidão, etc., mas faz parte do processo. Passado esse período, e aí você deixa de ter essa influenciação, aí você percebe que valeu a pena, que é isso aí. Eu, infelizmente, nesse quesito, licença, eu cometi esse engano. Eu fiz aqui, tudo bem que foi um acidente eu ter feito química, porque eu queria ciência da computação, mas prestei na Unesp química porque não tinha ciência da computação na Unesp naquela época, né? E acabei me apaixonando por química e fiquei. Mas eu também poderia ter feito química longe daqui. Não que fosse necessário, mas poderia ter feito. Aí quando chegou meu mestrado, meu doutorado, que eu tive contato com outros lugares, que eu fui para outros lugares, para outros países e tudo mais, que aí eu notei que esse lance da gente ficar apegado à nossa casa é uma insegurança natural de jovem, de inexperiente. Porque, gente, desde que você esteja ocupado, desde que você esteja com foco em alguma coisa, em qualquer lugar do mundo vai dar certo. E tudo que a gente vai fazer nessa área não é para sempre. Por exemplo, você vai numa cidade longe pra caramba fazer o seu curso. É 4 anos, gente. Ah, professor, mas 4 anos passa tão rápido, ainda mais numa faculdade, que quando você dá conta, você está terminando. Terminou? Você é um profissional habilitado, tem campo aqui na região, senta o pau, vem para cá e acabou. Passa mais 20, 30, 40, 50 anos em Araraquara, em Américo, não importa. Entendeu? Agora, por conta de não querer sair de América, por conta de não querer sair de Araraquara, às vezes você deixa de fazer um curso que seria o curso que teria tudo a ver com você e que te daria uma condição excelente de vida, para fazer um curso mais ou menos, para fazer um curso que, esse até que dá para aguentar, tá? Isso é um caso. Obviamente que tem situações e situações. Por exemplo, quando eu dava aula em Matão, tinha uma menina que queria fazer direito, mas não podia sair de perto,
Por quê? O pai era cego, ela tinha mais um irmãozinho e a mãe já tinha falecido. Então é ela que tomava conta da casa, tanto do ponto de vista financeiro quanto de cuidado mesmo. Então ela não podia estar longe. Então aí é uma situação diferente. Então a gente ajudou e bolou as coisas para ela, para que desse certo dela estar perto. Essa história eu vou contar depois com detalhes, tá? Mas ela fica perto. Aí se ela quisesse fazer, por exemplo, engenharia oceânica, que tem que ser lá no litoral, ela não ia fazer. Por que não? Porque não tinha condições de levar a família para lá, naquele momento. Entendeu? Ela teria que deixar para um segundo momento. Então, isso também pesa. Eu não estou dizendo que não possa ser assim. Porém, se o único problema para você estar longe daqui é o fato de você se afastar da família, você precisa pensar. Você precisa ponderar, porque isso daí lá na frente você vai se arrepender. Você vai olhar assim, puta, como eu fui boba. Credo, olha, ela só tem ido ali, o que tem? Qual o problema? Só que aí já passou o tempo, né, gente? E o contrário é melhor. Um exemplo. Ah, o Brasílio mentiu para mim. Que, na verdade, tá tudo errado o que ele falou. Você pegou, prestou vestibular longe, foi embora longe e não deu certo. A coisa ficou ruim. Você tem a chance de voltar. Porque aí você presta um curso que não é exatamente o que você queria aqui em Araraquara, tá? Mas aí, pelo menos, você nunca vai ter na sua cabeça aquela situação. Ah, se eu tivesse ido. Ah, se eu tivesse feito. Você foi. Não deu certo. Você voltou. Aí você tem a segurança. E é mais simples você ter que voltar, porque o custo financeiro é outro, tarará, tarará, tarará. Tá? Então, vamos seguir em frente agora, pessoal, com o nosso, as informações novas, tá? Então, ó, só voltando aqui um pouquinho, nós colocamos aí os itens que você deve olhar para escolher o seu curso, tá? Agora eu vou detalhar mais, tá? O que eu tinha falado para vocês de ter contato com vários cursos e diversos. E quando eu falo contato, não é só o que eu acabei de fazer, de pegar um vídeo, de assistir, de ver só o currículo do curso. É, às vezes, ter contato, por exemplo, com, como eu falei, achar um jeito de entrar em contato com o diretório acadêmico, entrar em contato com um profissional da área e ver como é que é as coisas, né? Ver como qualificar o curso e organizá-los pelo interesse e ou dificuldades, principalmente do ponto de vista de concorrência, moradia e a dificuldade de cursar, tá? Um exemplo, você vai entrar num curso que ele é integral, então você vai estar no curso manhã e tarde. Então, dependendo da cidade que você vai ser muito difícil você encontrar um emprego à noite. E se você precisar trabalhar, é um problema. Em contrapartida, vai ter cursos que vai ser só noturno. Então, você vai ter o dia inteiro livre, por exemplo, para você encontrar um emprego e se manter no lugar. São coisas, esse tipo de estratégia tem que ser pensado. Inclusive, você ligar na cidade, como eu te falei, entrando em contato com o diretório acadêmico, assim, a maioria do pessoal do noturno aí trabalha. É difícil arranjar trabalho na escola, aí na cidade, que tipo de trabalho, blá, 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 blá. O pessoal ajuda a arranjar emprego e tal, porque são coisas que você precisa saber antes, depois não adianta, né? E aí, ó, estabelecer uma estratégia de vestibulares associada aos cursos e exames. Por quê? Quando você escolhe um curso, você automaticamente escolhe um gênero de prova. Quando você escolhe um tipo de vestibular, você escolhe um gênero de questões, um gênero de assunto. Então, tudo isso, gente, tem que estar colocado no papel para você fechar o volume de coisas que você tem que estudar. Um exemplo mais direto. Se você for fazer física física médica, você vai ter que se dedicar mais para exatas. Mas se você quiser fazer o curso de medicina, por exemplo, no outro, você vai também ter que, além de algumas coisas de exatas, também de biológicas. Então, você começa a fechar. No caso da Unesp, é tudo prova-teste,
então você tem um gênero de questão e um tipo de conteúdo. Na USP tem uma segunda fase escrita, então você também tem outro gênero de questão para a segunda fase. Então tudo isso tem que ser levado em consideração quando você vai montar o seu esquema de estratégia de trabalho, tá? O importante é, como eu já falei, uma boa estratégia é você diversificar os cursos para você aumentar suas chances. Porque, por exemplo, não, eu quero só veterinária, só me interesso por veterinária, e eu só quero a veterinária de Jabuticabal. Então, você só tem um vestibular, um tiro. Se você estiver bem naquele dia, tiver tudo certo, beleza, você vai passar, deu certo, beleza, resolveu o problema. Mas, se você quer, por exemplo, veterinária, mas você aceita prestar veterinária em 2, 3 lugares diferentes, ou, por exemplo, aqui na Uniara, a veterinária não é muito boa, mas eu aceitaria fazer, sei lá, direito, fazer de conta, né? Não, direito na Uniara, tudo bem que vai ficar muito diversificado. Na Unip, eu gostaria de fazer ciências biológicas, e assim vai. Então, conclusão, você vai ter 6, 7 vestibulares diferentes, 3, 4 carreiras diferentes. As suas chances de passar este ano num vestibular aumenta muito, tá? É ideal que você sempre procure fazer uma diversificação, mas ainda dentro de uma certa margem, né? Porque quando a gente está falando, eu quero direito em tal lugar, educação física não sei aonde, farmácia não sei aonde, e física em tal lugar. Então, você vai ter que estudar a matéria inteira, né? Para cada vestibular vai pegar um pedacinho, então é meio complicado, isso dificulta bastante. É claro que não é proibido, mas isso aumenta a dificuldade, porque aí você fica tão disperso que você não tem um cerne para trabalhar. Porque vestibular, gente, não tem condição da gente estudar tudo que o vestibular oferece, entendeu? A gente tem que estudar aquilo que mais interessa para o nosso objetivo, para aquele curso que a gente, ou o conjunto de cursos que a gente está escolhendo, ok? Olha lá, a estratégia de estudo, então, tá? Primeira coisa, depois que você já definiu os vestibulares, o curso, etc, etc, o que você tem que pegar? Você tem que pegar os 3 últimos exames de um determinado vestibular. Um exemplo, você vai prestar cursos ou faculdade na Unesp, na USP e na Uniara, tá? Então, você tem que pegar as 3 últimas provas da Unesp, as 3 últimas provas da USP e as 3 últimas provas da Uniara. Por quê? Porque a hora que você pegar um assunto específico, por exemplo, português, você vai lá e vê todas as questões de português de uma prova, da outra, das 3 provas, por exemplo, da Unesp, e você vai ver que dos 25 itens que poderiam cair no vestibular, assuntos, tópicos, tá? Só caíram 10. E repetidamente, só 5. Só tem 5 assuntos que caiu nos 3. Os outros caiu num, depois não caiu no outro, caiu num... Então, o que importa? Dos 25 assuntos que, teoricamente, você seria obrigado a estudar, você vai ter que se dedicar a 10. E, mais especificamente, a 5. Por quê? Aqueles 5 repetiram 3 anos seguidos, então vai vir de novo. É muito provável que venha de novo. Então, você dominar aquele assunto é melhor. Por quê? Tem gente que, não quero estudar tudo, quero saber de tudo. Gente, é impossível. É melhor você ser um cara muito bem preparado em um determinado assunto, caso esse assunto caia, você vai arrebentar, do que ficar mais ou menos em tudo. Porque aí cai tudo, cai o que cair, você vai sempre acertar mais ou menos. E mais ou menos, na estratégia de trabalho que eu tenho, é ruim, tá? Então, é melhor você ser muito bom num determinado assunto e praticamente ignorante no outro, tá? Porque, claro, vai depender da sorte. Se cair aquele que você está ignorando, você está ferrado. E se cair aquele que você domina, beleza.
Por isso que é importante fazer vários vestibulares, porque num vai funcionar a nossa técnica, no outro não. Então, naquele que funcionou, você se deu bem, passou, beleza. No outro que não deu certo, você quebrou a cara, fica para a próxima vez. Entendeu? Porque nada é definitivo, nada é perfeito. Tem sempre uma margem de erro em tudo aquilo que eu estou falando. Por isso que é importante determinar a matéria. Então, se você pega português, vê lá, que tem 25 itens totais, possíveis, né? Não tem como escapar de 25 assuntos. Dos 25 assuntos, só caíram 10 ao longo dos 3 vestibulares, mas repetiram nos 3 vestibulares, sem exceção, somente 5. Então, qual que é a sua estratégia de estudo, em termos de português? Eu primeiro tenho que dominar aqueles 5 assuntos. Enquanto eu não dominar aqueles 5 assuntos, o resto dos assuntos não existe. Dominei. Ah, dominou? Então, qual é o próximo mais pedido? Ah, é aquele sexto ali, ó. Então, você vai lá e domina ele. Dominou também? Deu tempo? Sobrou tempo? Então, você vai dominar mais um. Dominou? Deu tempo? Você vai indo, porque aí você administra o seu tempo com a importância dos assuntos que você tem que tratar. Assim, você se torna uma pessoa mais eficiente na prova, tá? Então, como eu estava falando, você determinou os conteúdos, isso dá trabalho, tá? Inclusive, pode pedir ajuda de professor, porque às vezes você pega uma questão, principalmente de um assunto que você nunca estudou, e você não faz ideia do que é aquele assunto, do que trata aquele assunto. Você chega assim, ô Brasília, tem esse exercício aqui de química, mas eu não sei que assunto que é esse. Que assunto que é esse? Aí eu falo, ó, é a segunda lei da termodinâmica. Ah, legal. Então você marca, ó, segunda lei da termodinâmica. Aí chega no professor de história, ó, esse assunto aqui eu nunca ouvi falar. Ah, isso aí ó, é a Revolução Francesa. Você marca, Revolução Francesa. E assim você vai marcando todos os assuntos que caíram na prova. Depois que você tiver isso, aí você tem uma estatística do que mais cai e do que menos cai. Entendeu? O que menos cai, você deixa por fim. Aquilo que nunca cai, você nem põe a mão. E o que mais cai, você detona ele. Você tem que dominar, você tem que ser o cara daquela coisa. Depois disso, tá? Depois que você fez a parte de conteúdo, aí existe uma outra situação tão importante quanto, que é conhecer a prova. Porque a prova ela é cercada de vícios, de malícias, de jeitos, que se você começar a dominar, você acrescenta ao seu conteúdo a malícia de fazer a questão, tá? Porque o professor que faz a questão, ele tem um jeito de fazer a questão. Ele tem um gosto. E esses vestibulares sempre são construídos num padrão de 3, 4 anos, geralmente sempre pelos mesmos professores. Há mudanças? Há, mas elas são muito lentas, não há uma mudança radical do tipo assim, todos os professores que fizeram o vestibular do ano passado não vão pôr a mão no vestibular, vão entrar novos professores da faculdade para fazer tudo isso. Não existe isso, tá? Um pode aposentar, o outro pode mudar de faculdade, o outro sai para o exterior, não pode fazer a questão. Então, sei lá, uns 20%, 30% dos professores que prepararam o vestibular do ano passado podem não estar nesse, mas é no máximo isso. E eu sei disso porque eu estive dentro da Unesp 15 anos. Eu participei desse lance de construção de questão por mais de 10, então eu sei como que funciona. Eu estou falando não do que eu acho, eu estou falando do que eu vi, tá? Então, esses padrões de questão, que depois nós vamos discutir isso também, é muito importante. Para dar um exemplo bem simples, não sei se vocês sabem jogar truco, mas, por exemplo, o jogo de truco é um jogo de malícia. Tem uma regra, tem umas coisas como todo jogo, beleza. Se você aprender todas as regras, não é garantido que você vai bem no jogo. Por quê? Além da regra, tem uma malícia. O pessoal gosta de falar, você tem que saber roubar no truco. E, na verdade, o que é roubar no truco? É você sugerir para o seu oponente a possibilidade de você estar num jeito que ele, se ele engolir, ele vai cair numa armadilha e você vai ganhar, tá? Então, guardadas as proporções do jogo, quem melhor sabe fazer isso, mais preparado está
para vencer. A mesma coisa aqui. Existem determinados traquejos nas questões que, se você estiver preparado para elas, mais preparado você tiver, mais você vai conseguir. No último concurso que eu entrei no Estado, tinha uma questão que era uma questão de lei. E eu odeio ler leis, esse negócio de decorar, para mim, não funciona. Eu cheguei direto na resposta, eu nem olhei a pergunta. Eu olhei o padrão da resposta e eu coloquei já a alternativa. Eu tinha colocado com toda segurança que eu estava certo. E a hora que eu fui ver no gabarito, eu realmente estava certo. Aí você fala, como? Você nem olhou a pergunta? Você não sabia o que o cara estava querendo saber, mas você já sabia qual que era a resposta que tinha que ser dado? Sim, porque eu conhecia o padrão da prova. É claro que isso não acontece em todas as questões, gente. Você vai ter aí 10, 15, 20% de questões que você vai saber ajudar a responder pelo padrão da questão. Mas no vestibular, uma questão, 2 questões, é a diferença entre você estar dentro e você estar fora. Então, conhecer padrão é uma coisa importante. Depois nós vamos mostrar isso com detalhes, tá ok? Aí vem a última parte, que é o plano de estudo. Aí é que você vai realmente estudar. Até agora, nós só estamos bisbilhotando. Nós estamos olhando aqui uma coisa, olhando outra, vendo aqui o curso, a prova, os assuntos que caem, etc, etc. Tá, agora eu vou estudar. Então, agora eu vou estudar, eu tenho que fazer um plano de estudo. Quem senta para estudar aleatoriamente qualquer coisa, até prova do colégio, do normal, tá fazendo errado. Por quê? Porque não vai cair na prova do colégio toda a matéria. É muito raro um professor que consiga fazer uma prova que abranja tudo que ele ensinou, a não ser que ele tenha ensinado muito pouco, tá? Mas se ele não ensinou, se ele ensinou uma quantidade significativa para uma prova, a tendência é que ele pegue alguma coisa e outra não. Então, você tem que fazer o quê? Uma organização para estudar aquilo que mais provavelmente vai cair na prova e tudo mais, como já foi dito. Então, olha lá. Dentro dos seus interesses, tem que encontrar os conteúdos localizados, aqueles que se repetem entre os vestibulares escolhidos. Por quê? Você vai ter um rol para a Unesp, aí você vai ter um outro rol de matérias para a USP, e aí você vai ter um outro rol de matérias para a Uniara. Só que a hora que você percebe todos esses rolos, você percebe que as repetições da Unesp, algumas delas serão as mesmas repetições na USP e na Uniara. Então, essa matéria é a principal, porque se você dominar ela, você é capaz de responder as questões que vão cair, porque é mais provável que caiam, na Unesp, na USP e na Uniara, tá? Então, você estuda uma vez, mas vale por 3. Por isso que você fazer um plano de estudo faz você render muito mais do que você renderia, tá? Outra situação muito importante, que isso aí depois nós vamos gastar um tempinho bom para falar. Estabelecer um ritmo de estudo que atenda pelo menos 80% dos conteúdos localizados. Por isso que eu falei para vocês que se você começar a pegar muito curso diferente, com um vasto conteúdo, vai ser um problema, porque a hora que você vê o tanto de estudo que você tem que ter para cobrir 80% de tudo aquilo que você marcou, você vai precisar de uns 2, 3 anos de estudo, e você só tem mais alguns meses para o vestibular. Então, não dá, né? Então, tem que sempre fazer uma priorização aqui. Você vai ver, bom, eu tenho tanto de tempo de estudo, eu sou capaz de estudar adequadamente tanto de conteúdo, então, eu vou priorizar essa situação. Tanto é que, nesse momento, é capaz até de você excluir um vestibular para não dar problema para os outros, entendeu? Por isso tem que estabelecer sempre uma prioridade, uma coisa para você poder, não, ó, eu quero 6 cursos, mas eu não vou dar conta de estudar para 6 cursos, mas para 4 eu dou conta. Então, quais são os 2 que vão ser eliminados? Os 2 que têm menor interesse, ou menor probabilidade de eu passar, ou menores condições de eu me manter lá, coisas assim no gênero. Por isso que você precisa ter informação, né? E, por fim, nós temos que estabelecer, dentro desse ritmo de 80%, tá? A lembrança de que
o aprendizado que nós temos, gente, é lento. Não adianta fazer como eu mesmo fiz, de ficar enrolando, e quando chegou na boca do vestibular, eu comecei a estudar que nem um louco. 10, 12 horas, não adianta. Por quê? O nosso cérebro, depois eu posso até fazer uma aula específica disso, ele aprende poucas coisas e dia a dia. Cada vez que você dorme, você fixa algum conhecimento que você teve no dia, seja no estudo, na vida. Então, você precisa fazer um estudo diário, mas num volume adequado para que a sua mente seja capaz de registrar. Então, por isso que você tem que estabelecer um plano, né? É um ritmo, porque naquele ritmo você é capaz de dar conta de aprender de verdade. Porque só ler, falar que leu e tá tudo certo, eu estudei, não, gente. Você vai ter certeza disso quando você for... Uma das técnicas que eu usava para saber se eu dominava um conteúdo era ser capaz de ensinar aquele conteúdo para alguém. Então, eu pegava um monte de gente de vítima para ensinar meus conteúdos que eu tinha que dominar. Então, se eu conseguia ensinar alguém que não sabia aquele conteúdo, é porque eu sei o conteúdo, que ninguém que não sabe é capaz de ensinar alguém. Para você ensinar alguém, você precisa conhecer do que você está falando, tá? Então, era uma metodologia, mas tem outras, tá? Vocês podem procurar outros caminhos também. E última coisa que, infelizmente, para vocês, o pessoal do terceiro ano, é muito difícil, é complicado, é você medir a sua capacidade em relação à sua concorrência, tá? Aí na última palavra ficou meio escrito errado, né? Que é concorrentes, né? Concorrentes, né? Então, o que acontece? Fazer simulado, ainda dá para vocês fazerem simulados, as escolas particulares vivem soltando simulados, vocês fazem o simulado do Enem, simulado da VUNESP, simulado da USP, simulado da Uniara, se tiver, entendeu? Para você fazer, ver como você vai e também para comparar. Para comparar, o lugar melhor para fazer isso era um vestibular. Então, quem está no segundo ano está com vantagem, porque ele pode agora fazer o vestibular esse ano para ter noção. Nesse sentido, eu vou mostrar o exemplo da minha filha. Minha filha estava no primeiro ano e ela prestou do primeiro para o segundo, né? E aí ela começou a medir a concorrência dela. Agora ela sabe que ela pode, na condição que ela estava no primeiro ano, encarar determinadas situações, porque ela está melhor que os concorrentes dela, mas ainda precisa melhorar, porque outras situações ela está pior que os concorrentes. É claro, agora ela vai estudar o segundo ano inteiro, está para acabar o segundo ano, vai prestar de novo, e aí ela vai ver se ela melhorou em relação aos concorrentes dela, se ela se manteve como ela estava no primeiro ano, só que agora no segundo, ou se ela piorou. Então, aí ela vai saber se tudo aquilo que ela fez no segundo ano contribuiu para as melhoras ou não. E aí ela estabelece uma nova estratégia de estudo para o terceiro ano. Então, ela vai vir com muito mais chance de chegar no terceiro ano e alcançar os objetivos dela, porque ela já veio buscando saber, ela já veio pegando a concorrência, tá ok? Então, pessoal, isso tudo, pode ver, é um negócio bem complexo, é um negócio que demanda tempo, entendeu? Então, a primeira coisa que tem que ter nisso tudo é boa vontade. Você tem que ter boa vontade com você, é trabalhoso, mas eu acho que já deu para ter uma noção genérica, né? É bem curtinho isso que eu falei, preciso detalhar mais as coisas para vocês saberem melhor, mas já dá para entender que fazer isso vai dar segurança, eficiência e vai aumentar suas chances de passar no vestibular. Pode até ser que não aumente o suficiente para você já passar neste vestibular. Mas, como eu já disse, vestibular se passa. O problema é quanto tempo leva para conseguir isso. Então, se você estiver disposto ou disposta a fazer
esse tipo de trabalho, para você ter as condições de já, ou daqui 1 ano, ou daqui 2, ou daqui 3, de alcançar o seu objetivo, gente, você vai alcançar o objetivo. Só para encerrar esse assunto rapidinho, eu estava dando aula no ângulo de Novo Horizonte, e lá tinha um cursinho com 5 alunos só. Os 5 alunos eram muito bons, os caras eram bons, e os 5 queriam medicina. Mas já fazia 2 anos que eles prestavam medicina e não passavam. Porque eles queriam medicinas difíceis, não era qualquer uma, eles queriam coisa pesada, coisa para gente grande. Aí eu olhei para a cara dos 5 assim e falei assim, vocês querem passar? Ah, eu não quero. Vocês vão passar. Eu aposto com vocês que vocês vão passar. Ah, ô louco, professor, peraí, não. Só tem um negócio. Eu vou propor um trabalho. Se vocês cumprirem com o trabalho adequadamente, eu garanto que vocês passam. Ô louco, não, então a gente aposta. Lá tem uma churrascaria, bem simplesinha, mas com um churrasco maravilhoso. É o Churrascaria do Trevo. É um lugar simples, chão batido, sabe assim? Mas o lugar uma comida é maravilhosa. E todo mundo da cidade vai lá. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, porque eu ia toda segunda-feira dar aula lá. O ano que vem eu vou estar aqui, dando aula de novo na segunda-feira. Se eu fizer cada um de vocês passar no vestibular, cada um vai pagar 1 mês de churrascaria para mim, ou seja, 4 rodízios, né, no mês. Porque aí eu fico 5 meses sem precisar gastar dinheiro para comer. E se nenhum de vocês, ou pelo menos um de vocês, não passar, eu pago para vocês, ou pelo menos para quem perdeu o vestibular, 1 mês de churrascaria junto comigo, almoçar lá junto comigo, eu pago. Ah, tá bom, na brincadeira eles apostaram. E aí, claro, eles fizeram tudo que tinha que fazer. Eu falo, não, é isso, é aquilo outro e tal, e os caras foram. Gente, foi nesse momento, aí eu falei, eu vou prestar junto com vocês e eu vou passar também. Ah, ô louco, professor, não, eu passo, eu vou estudar junto com vocês, eu passo. E passamos nós 6. Eu passei, eles passaram, eu desisti, inclusive eles acharam um absurdo eu desistir. Gente, eu morro de medo de sangue. Como é que eu vou ser médico? Né? É a mesma coisa falar que um mecânico não consegue mexer no pneu, né? Não, corre, tem medo de pneu, pronto, de graxa, né? Tem nojo de graxa. Eu falei, não, eu passei, tá aí e tal, mas só para provar para vocês que dá para passar mesmo, né? O método funciona. E realmente, gente, os 5 prestaram, os 5 passaram, tá? Porque o que estava faltando para eles naquela época? Foco, malícia, experiência. Foi coisas que eu transferi para eles. Eles foram, pegaram tudo, aproveitaram, eles tinham bagagem, passaram. Então é o que eu quero tentar fazer isso com vocês, dentro das nossas condições, dentro das nossas possibilidades. Isso é completamente possível. A única coisa que impede de dar certo é uma só: a sua boa vontade. Se chegar num ponto, você fala, eu não aguento mais, nossa, tá me arrebentando, professor. Eu entendo, eu respeito, não tem problema nenhum, mas isso tem consequências, você não vai para frente, entendeu? E, pessoal, na atualidade, com as mudanças tão dramáticas que estão tendo, hoje, não ter qualificação é um negócio muito perigoso. Não querendo criar nenhum tipo de estresse a mais do que vocês já estão tendo, há estudos sérios de gente que não tem inclinação política, porque hoje, infelizmente, a ciência está contaminada pela política, e mostra que até 2030, muito provavelmente em relação a 2015, que foi o estudo, até 2030, 28 mil gêneros de emprego vão deixar de existir. Não é que não vai ter pouco, não vai ter, esse não existe. Quer um exemplo?
Achar um alfaiate para fazer um terno hoje é muito difícil. Se você achar, vai ser um homem de cabelo branquinho. Arranjar um sapateiro que faça o sapato. Porque os sapateiros que tem hoje é aquele que cola a sola, que pinta não sei o quê, coisa bobeira. Sapateiro, o cara, você ia lá, ele tinha um molde, ele comparava o seu pé com os moldes dele, e você falava, eu quero que você faça um sapato assim, assim, assim. Ele ia lá e fazia o sapato inteiro. Eu não conheço mais, eu já rodei em Araraquara, eu tenho um amigo que ele calça 53, e a gente estava tentando arranjar um presente para ele. Aí eu falei, poxa, sapato deve ser uma coisa difícil para ele. Eu fui procurar um sapateiro. Na época, e já faz algum tempo, eu rodei Araraquara inteira, perguntei para todo mundo, ninguém fazia ideia de um sapateiro que fizesse sapato. Então, em Araraquara, já naquela época, essa profissão já não existia mais. Porque é muito mais barato você comprar um tênis 53 pela internet. Um sapato 53 fabricado numa fábrica pela internet. É mais barato, é mais rápido, tem várias vantagens, tem garantia de troca, etc, etc. Então o sapateiro já era. Na época que eu dava aula, nos anos até 2012, 2013 em Américo, e a gente falava para o aluno assim, ó, estuda, rapaz. Eu assim, professor, eu não vou estudar não, eu vou cortar cana mesmo. E hoje? O cara pode falar, professor, não vou estudar, vou cortar cana. Não, a máquina está cortando. Então essa profissão também já era. E desse jeito, essa empresa, esse grupo de cientistas, falou que 28 mil tipos de emprego no mundo vão deixar de existir até 2030. Então, muita coisa que a gente gostaria de fazer, não vai fazer. Quer ver um exemplo? Caixa de banco. O banco está com os dias contados de ser físico, vai ser só virtual. Então, quem entrar no banco, conseguiu emprego no banco. Você vai ter emprego por uns 5, uns 10 anos, no máximo, 15. Entendeu? Depois, ou você já fez alguma coisa para seguir em frente, ou você está no olho da rua. Então, a gente tem que pensar nisso também. Entendeu, pessoal? Bom, eu vou interromper a nossa gravação.